Quando você sentir que tudo acabou, isso é apenas o começo. Elbert Hubbard. Todos nós já passamos por isso. O coração acelerado, o olhar abatido, o rosto ardente. Maria lembrou-se daquela tarde de verão em que ela, com o coração na mão, confessou seus sentimentos a Juan. Mas a resposta dele não foi a que ela esperava. "Não sinto o mesmo", disse ele. O mundo de Maria desabou. Mas por quê? Por que uma simples palavra pode ter tanto poder sobre nós? A rejeição, aquele sentimento de não sermos amados ou valorizados por alguém que apreciamos, atravessa-nos como uma lança, dilacera-nos, faz-nos sentir vulneráveis e, por vezes, mergulha-nos numa profunda introspecção. E o ser humano, por natureza, busca aceitação, conexão com os outros. Somos seres sociais e, desde a antiguidade, ser rejeitado pode significar a diferença entre a vida e a morte. Mas, na nossa era moderna, continua assim. A filosofia estoica nos apresenta uma perspectiva diferente. Imagine por um momento viver em uma realidade onde a rejeição não te define, onde o seu valor não depende de validação externa. Uma perspectiva em que a rejeição é vista não como um fracasso, mas como uma bênção. Pode parecer estranho, mas para compreendê-lo devemos primeiro entrar no mundo do estoicismo e descobrir como este pensamento antigo pode transformar a nossa relação com a rejeição. Seguindo essa linha, nos próximos minutos embarcaremos em uma viagem pelo tempo e pela mente, descobrindo a sabedoria dos estoicos e como aplicá-la em nosso dia a dia. Convido você a continuar ouvindo e descobrir por que a rejeição, longe de ser uma maldição, pode ser uma verdadeira bênção para você. Para compreender como o estoicismo pode mudar a nossa percepção de rejeição, devemos primeiro mergulhar nas suas raízes, compreender os seus fundamentos. Imaginemos por um momento a Grécia Antiga, um mundo de deuses, heróis e filósofos, onde surgiu uma filosofia que revolucionaria para sempre o pensamento humano. O estoicismo nasceu em 300 a.C., em Atenas, sob os ensinamentos de Zenão de Cítio. A sua escola filosófica chama-se Stoa Poikile, que significa alpendre pintado, local onde Zenão ensinava. Mas o que é realmente o estoicismo em sua essência? É uma filosofia que nos ensina a aceitar a vida como ela é, reconhecendo que há coisas que estão fora do nosso controle, mas que podemos sempre controlar a forma como reagimos a elas. Se viajarmos de Atenas a Roma, deparamo-nos com figuras emblemáticas do estoicismo que levaram os seus ensinamentos a outro nível. Em primeiro lugar temos Sêneca, conselheiro do imperador Nero. Através das suas cartas e ensaios, Sêneca oferece-nos uma visão profunda da natureza humana, destacando a importância de viver em harmonia com a natureza e de aceitar as adversidades e as alegrias com equanimidade. Depois, há Marco Aurélio, imperador romano e um dos pensadores mais influentes da história. No seu diário pessoal intitulado Meditações, refletiu os seus pensamentos mais íntimos sobre a vida, a morte e como viver de acordo com a virtude, sem se deixar abater pelas circunstâncias externas. E não podemos esquecer Epicteto, um escravo liberto que se tornou um renomado professor estoico. Epicteto nos lembrou que não são os eventos externos que nos perturbam, mas a nossa percepção deles. Não é o que nos acontece que nos afeta, mas como interpretamos o que nos acontece. Ele costumava dizer, não é o que nos acontece, mas a nossa opinião sobre o que nos acontece. Esses filósofos, com suas vidas e ensinamentos, nos mostram que, independentemente das circunstâncias, sempre temos o poder de escolher como encarar a vida. E é esta mentalidade que nos ajuda a ver a rejeição não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Portanto, antes de nos aprofundarmos na forma como o estoicismo nos ajuda a lidar com a rejeição, é essencial compreender que esta filosofia não é um conjunto de regras rígidas, mas sim um modo de vida.
um guia para viver com propósito, significado e resiliência. Sempre que experimentamos rejeição, não é o ato em si que nos machuca, mas como o interpretamos. Esta é uma premissa fundamental do estoicismo. Se pudéssemos ver uma cena de cima, como se fôssemos espectadores de uma peça, veríamos simplesmente uma pessoa dizendo não para outra. Mas na mente dos rejeitados, esse não torna-se um turbilhão de pensamentos e emoções. Eu não sou bom o suficiente. O que eu fiz de errado? Por que eles não me amam? Epicteto, com sua penetrante sabedoria, nos disse: as pessoas não se incomodam com as coisas, mas com as opiniões que têm sobre elas. Deste ponto de vista, a rejeição, como qualquer outro acontecimento externo, é essencialmente neutra. Não tem valor intrínseco positivo ou negativo. É simplesmente um fato, uma resposta. A dor ou alegria que sentimos é produto da nossa interpretação. Vamos refletir por um momento sobre uma famosa citação de Marco Aurélio. Se você se sente magoado por algo externo, não é isso que o perturba, mas o seu próprio julgamento sobre isso. E você tem o poder de mudar esse julgamento agora mesmo. E se, em vez de vermos a rejeição como um veredito sobre o nosso valor, a víssemos como uma simples resposta, uma perspectiva diferente, ou mesmo uma oportunidade de autoaprendizagem e crescimento? Sêneca, em suas cartas, expõe uma ideia revolucionária. O fogo testa o ouro. Adversidade para pessoas fortes. Se adotarmos esta perspectiva, a rejeição não se torna uma barreira, mas um desafio, um convite para questionar os nossos próprios julgamentos, fortalecer a nossa resiliência e encontrar um propósito mais profundo nas nossas vidas. Não há dúvida de que mudar a nossa percepção de rejeição é um desafio. Mas com as ferramentas que o estoicismo nos dá, podemos transformar esta experiência numa fonte de força e sabedoria. No próximo capítulo, descobriremos exatamente como conseguir isso. Então, você encontrou um obstáculo, um muro, uma rejeição à sua frente. O desafio da rejeição continua assustador. Mas você já pensou que por trás desse muro pode existir um tesouro esperando para ser descoberto? Um mundo de possibilidades, aprendizados e fortalezas? Os estoicos têm uma forma peculiar de ver o mundo. Onde muitos veem calamidades, eles veem treinamento. Onde a maioria fica desanimada, os estoicos tornam-se mais fortes. É esse insight que lhes permite enfrentar qualquer adversidade com serenidade e coragem. E sim, isso inclui a temida rejeição. Vamos pensar no ato de levantar pesos. O que é realmente? Você está submetendo seu corpo a uma resistência, a um obstáculo. Mas a cada levantamento, seus músculos quebram e depois se regeneram, tornando-se mais fortes. A rejeição, vista através desta lente, torna-se aquela resistência que, se a enfrentarmos adequadamente, fortalecerá nosso caráter e nossa resiliência. Se você ainda tiver dúvidas, considere a vida de grandes figuras históricas que enfrentaram a rejeição de maneiras que muitos de nós não poderíamos imaginar. Tomemos, por exemplo, Thomas Edison, o inventor do fonógrafo e da lâmpada elétrica. Disse que ele falhou mais de 1000 vezes antes de criar uma lâmpada que realmente funcionasse. Cada vez que enfrentou o fracasso, a rejeição de suas ideias e protótipos, ele não desistiu. Em vez disso, ele viu isso como uma oportunidade de aprender e melhorar. O próprio Edison disse: "Não falhei. Simplesmente encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." Outra história inspiradora é a de J.K. Rowling, autora da mundialmente famosa série Harry Potter. Depois de enfrentar múltiplas rejeições de editores que não viam potencial em seu manuscrito, ela finalmente encontrou um que via. Mas e se Rowling tivesse deixado essas rejeições definirem seu valor como escritora? Ambas as histórias mostram como a rejeição, longe de ser um fim, pode ser o início de algo extraordinário. A rejeição, então, pode ser o catalisador que nos impulsiona em direção ao sucesso, desde que saibamos como enfrentá-la.
E é aqui que a sabedoria estoica brilha mais. Em vez de fugir à rejeição, convida-nos a enfrentá-la, a desafiá-la, a dialogar com ela, porque nesse diálogo encontraremos as chaves para desvendar as suas lições e crescer como pessoas. Então, da próxima vez que você se deparar com um não, pense em Edison, em Rowling. Pensemos em todos aqueles que viram naquele não, ainda não, ou encontre outro caminho. A rejeição não é o fim, mas o início de uma nova aventura. Você está pronto para assumir isso? O que você faria se tivesse uma ferramenta que lhe permitisse enfrentar qualquer desafio com serenidade? Se você pudesse olhar a adversidade nos olhos e dizer: "Estou ouvindo, bem-vindo ao kit de ferramentas estoico para lidar com a rejeição." Primeiro, vamos explorar a dicotomia do controle. Este conceito, proposto pelo filósofo estoico Epicteto, convida-nos a dividir o mundo em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. Agora pense na rejeição. Você pode controlar o que alguém sente ou pensa sobre você? A resposta é não. Mas você pode controlar como reage a essa rejeição, com certeza. Esta distinção liberta-nos do peso de querer manipular o mundo externo e dá-nos o poder de trabalhar no nosso mundo interno, na nossa resposta. Diante de um não, devemos nos perguntar por que fomos rejeitados. Devemos nos perguntar o que posso aprender com isso. Agora vamos dar um passo adiante. Os estoicos praticam algo chamado indiferença. Não se trata de ignorar suas emoções ou fingir que elas não existem. É sobre não se deixar levar por eles. Imagine que suas emoções são como o vento. Pode soprar forte, mas você, como uma árvore robusta, mantém-se firme, deixando o vento passar pelas suas folhas sem te arrancar do chão. Emoções passageiras, como dor ou frustração pela rejeição, são esse vento. Reconheça sua presença, mas não deixe que isso o desanime. Após qualquer experiência de rejeição, é fundamental realizar uma autoanálise. Não para se culpar ou encontrar falhas, mas para compreender e aprender. Questione suas emoções e respostas. Por que você sentiu o que sentiu? Há alguma crença subjacente que possa estar influenciando sua reação? Ao fazer isso, você abre uma conversa com seu eu interior, encontra áreas de crescimento e ajusta sua perspectiva. Por fim, vamos falar sobre exercícios práticos. Proponho 2 desafios que você pode começar a implementar hoje. Desafio do diário estoico. Todas as noites, passe 5 minutos refletindo sobre o seu dia. Houve rejeições ou desafios? Como você reagiu? Você aprendeu? Esta prática diária irá ajudá-lo a se tornar um observador de suas emoções e comportamentos, proporcionando clareza e autoconsciência. Enfrentando o desafio da rejeição. Durante a próxima semana, enfrente algo que você teme. Pode ser algo pequeno, como pedir desconto em uma loja, ou algo maior. O objetivo não é conseguir um sim, mas enfrentar o medo da rejeição e aprender com a experiência. A rejeição é, em última análise, uma das muitas faces da vida. Não podemos evitá-lo, mas podemos escolher como lidar com isso. Com as ferramentas estoicas em seu currículo, a rejeição pode passar de um monstro aterrorizante a um professor gentil, sempre pronto para ensiná-lo e guiá-lo em direção a uma versão mais forte e mais sábia de si mesmo. Agora, com essas ferramentas em mente, imagine como pode ser fortalecedor enfrentar qualquer desafio, desde a rejeição mais sutil até os maiores obstáculos. Armados com sabedoria estoica, estamos preparados não apenas para sobreviver, mas também para prosperar. Às vezes, o universo tem maneiras misteriosas de nos ensinar a rejeição. Apesar de ser vista como uma sombra fria e desolada, pode na verdade ser um dos nossos maiores aliados. Deixa-me mostrar-te como. Quando somos rejeitados, nosso caráter é testado. É como o metal que é forjado a fogo e martelado para ganhar força.
Da mesma forma, nosso caráter é fortalecido quando enfrentamos a rejeição e escolhemos aprender com ela, em vez de desmoronar. Aqui reside o primeiro benefício, o fortalecimento da nossa resiliência e caráter. Imagine ser uma pessoa que, a cada não que recebe, fica mais forte, mais sábia e mais preparada para os desafios futuros. É como transformar cada pedra na estrada em um trampolim para uma versão superior de você mesmo. Mas, e se essa rejeição fosse realmente um sinal? Um sinal que lhe diz que talvez exista outro caminho, mais alinhado com o seu propósito e com os seus objetivos. Aqui chegamos ao segundo benefício. A rejeição nos dá a oportunidade de reavaliar e ajustar nossos hábitos. Em vez de vermos isso como uma porta fechada, poderíamos vê-lo como um sinal que diz: não está aqui, mas há algo melhor esperando por você. Talvez aquele emprego que você não conseguiu o leve a descobrir uma paixão que você desconhecia. Talvez esse não em um relacionamento o guie em direção a uma conexão mais profunda e significativa com outra pessoa, ou ainda mais importante, com você mesmo. E por falar em conexões profundas, nos leva ao terceiro benefício: promover o autoconhecimento e o aprimoramento pessoal. Diante da rejeição, somos obrigados a nos olhar no espelho, a questionar nossas crenças, nossas ações e nossos desejos. É um chamado à introspecção. Por que esse comentário me machucou tanto? Que parte de mim se sente insegura? Quais valores são realmente importantes para mim? Através destas perguntas, não só descobrimos quem realmente somos, mas também como podemos crescer e desenvolver-nos. Nesta viagem pela sabedoria estoica, descobrimos que a rejeição não é um monstro, mas um professor, um guia, um aliado. E como todo bom professor, ele não está aqui para te punir, mas para te mostrar o caminho para uma vida mais plena, significativa e conectada. Agora, munido desta nova perspectiva, convido-o a continuar a explorar como outros desafios da vida podem tornar-se bênçãos disfarçadas. Porque afinal, nas palavras dos antigos sábios, não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a nossa percepção deles. Nesta breve mas profunda viagem, navegamos nas águas do estoicismo, descobrindo como este pensamento antigo pode iluminar o nosso caminho hoje. Compreendemos que, por mais doloroso que possa parecer neste momento, a rejeição é uma professora silenciosa que nos convida a crescer, a fortalecer o nosso caráter e a reavaliar o nosso caminho na vida. A rejeição, vista através das lentes estoicas, não é uma condenação, mas uma oportunidade. Convido você, querido ouvinte, a olhar para isso com uma nova perspectiva na próxima vez que enfrentar uma rejeição. Considere essa experiência não como um castigo, mas como uma bênção disfarçada, um presente que, se aceito com sabedoria e coragem, pode levá-lo a cantos inesperados de autodescoberta e crescimento. E à medida que avança na sua jornada pessoal, encorajo-o a continuar a explorar e a abraçar os princípios estoicos na sua vida diária. Porque no final das contas, cada desafio, cada não, cada obstáculo, pode ser o combustível que você precisa para acender a chama da sua evolução e autotranscendência. Portanto, como o coração e a mente abertos, encare cada dia como uma nova oportunidade, um novo capítulo no qual você pode ser o autor da sua própria história, guiado pela sabedoria atemporal dos estoicos. Se você chegou até aqui, primeiro deixe-me agradecer profundamente pelo seu tempo e atenção dedicados ao vídeo. Antes de ir, inscreva-se no canal, caso ainda não o tenha feito. Deixamos aqui 2 vídeos que podem ser do seu interesse. Se cuide e até logo.